Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus, abençoe as vossas vidas. Eu quero deixar uma palavra que muitos têm perguntado para mim a respeito do divórcio, Isso tem sido um tema bem polêmico, Mas eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para a nossa vida e ela trata muito bem desse assunto. Deixar pelo menos a minha opinião e aquilo que eu entendo dentro da palavra do Senhor para a tua vida. Para o povo que me assiste, que me segue no Instagram, no Quite, que me segue nas redes sociais, que tem feito parte da família pregando a palavra no Face. Deus abençoe grandemente. E também no canal, no YouTube, que Deus venha abençoar gloriosamente. O texto que eu quero deixar está no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 24. Eu quero ler esse texto e eu quero deixar aqui uma breve explanação daquilo e das perguntas que me fizeram por esses dias. O texto, se você for achar, está no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 24, que diz assim: prestem bem atenção nesse texto. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Percebam bem que o Senhor, ele não concorda com o divórcio. Mas concordar é uma coisa, não concordar é uma coisa e permitir é outra. Percebam bem aqui, desde o começo, Deus fez o homem e a mulher. E aqui no texto já está bem claro: o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, à sua esposa. A mulher deixará o seu pai e sua mãe e se unirá ao seu marido. E os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas nós precisamos, meus irmãos, entender situações que acontecem em alguns casais. E muitas vezes são situações difíceis, sabe? Mas que precisam ser esclarecidas. No caso, meus irmãos, do divórcio, e a gente tem que ter sabedoria para pregar sobre isso, diz a palavra do Senhor que em caso de adultério, ou seja, em caso da pessoa traída, existe essa possibilidade da pessoa do divórcio, em caso da pessoa não perdoar ou não querer ser perdoada, existe a pessoa ficar livre para casar novamente. Tá entendendo? Ou em caso de morte. Então tem já tem duas possibilidades, já tem duas autorizações aqui dentro da palavra, em caso de adultério e em caso de morte do cônjuge. Tá entendendo? Então, nessas duas situações, a Bíblia autoriza você se casar. Então a gente precisa explicar isso bem direitinho, porque a gente escuta certas coisas, sabe? Não é a ferro e fogo. Cada situação é uma situação, sabe? Cada situação é uma situação. A gente não pode sair chutando o pau da barraca, sabe? Tá entendendo? Em caso de adultério, a pessoa fica livre para escolher perdoar ou se casar novamente. Em caso de morte do cônjuge, a pessoa também tem o direito de se casar novamente, porque o cônjuge morreu. Tá entendendo?
Mas a pessoa, por exemplo, eu quero ser bem breve aqui no meu vídeo, vai estar no YouTube, vai estar no Instagram e vai estar nas redes sociais, para que você entenda. Mas em caso de violências doméstica, em caso do cônjuge estar sendo espancado, sabe? Você não deve ficar com essa pessoa. Você deve se afastar dela, pelo menos por um período, para proteger a tua vida, sabe? Não é a ferro e fogo. Não é você ficar casada com um homem que te espanca. E você deve denunciar essa pessoa para que ela seja presa. Ah, mas pastor, é isso aí. Entendeu? Não é dessa maneira, porque o meu corpo, a Bíblia fala, é templo do Espírito Santo. Sabe? E outra coisa, meus irmãos, isso é justiça de Deus. Sabe? Pelo menos é o que eu entendo. Deus é um Deus de justiça. Se você está sendo espancada, você deve se retirar e denunciar essa pessoa às autoridades para que ela seja presa. Sabe? Porque a tua vida está sofrendo risco de vida. E o nosso Deus, meus irmãos, é um Deus de justiça. Sabe? O nosso Deus é um Deus de bom senso. Eu já falei isso várias vezes. Eu respeito todas as ministrações, eu respeito os pregadores, mas eu tenho a minha opinião e eu sou conhecedor da Bíblia. A Bíblia, o que eu estou falando, tenho base bíblica aqui para falar aqui na rede social, porque tem gente que está passando por situação como essa, sabe? E aí escuta, fala assim, ó, você não pode se separar, você não pode, não, mano, a coisa não é bem assim que a banda toca, sabe? Em caso de morte, o cônjuge fica livre para se casar. Já é uma possibilidade, já tem uma. Em caso de adultério, a pessoa, se não perdoar, ela pode se casar novamente. É justiça. 2. Olha aí. Você escutou que não tinha nenhuma, né? Já são 2. Sabe? Em caso de violência, eu não falo que você deva se casar, mas você não deve ficar com essa pessoa mais. Porque você está sofrendo risco de vida. Você pode perder um braço, uma perna, ser morta dentro de casa. Então você deve se afastar e denunciar essa pessoa à polícia. Tá entendendo? Então, eu deixo esse conselho dentro da Bíblia, sabe? Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus de justiça. O nosso Deus é um Deus de bom senso. Então, quando a gente vai pregar em algum lugar, a gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos. Não é a ferro e fogo, você vai ficar lá dentro da sua casa sendo espancada até ser morta. Não é bem por aí. Entendendo? Não é bem por aí. Quando há violência dentro do lar, a pessoa deve se afastar. Sabe? Aí eu já não aconselho você a casar. Mas você não deve permanecer dentro da sua casa ou com essa pessoa mais. Pelo menos tem que denunciar ele, porque você está sofrendo risco de vida. Entendendo? Então ninguém merece, meus irmãos. Ah, tem que ficar até a morte se separe. Mas se fosse a tua filha que estivesse sendo espancada, o que você falaria? Se fosse a tua filha que é casada e estava sendo espancada todo dia, o que você falaria? Qual é o teu conselho? Hein? O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus de justiça. Sabe? Nós não fomos levantados para ser juiz. Sabe? Está na hora de cair a ficha. Nós fomos levantados para ser pastor. Tem presbítero, mas não é juiz. Missionária, mas não é juiz. Profeta, mas não é juiz. Sabe? Nós temos que aconselhar dentro da Bíblia. Em caso de abandono, que foi o que me perguntaram esses dias no YouTube. Hein? O que faz? Morre? Sozinha? Tá entendendo? Então o conselho que eu dou para essa pessoa é que refaça a sua vida novamente. Sabe? Porque se você foi abandonada ou foi espancada, tem que refazer a vida novamente com outra pessoa. Entendeu?
Em caso de violência, é logicamente que você não vai poder ficar mais com essa pessoa. Pelo menos por um bom período. Aí se você quiser dar uma oportunidade para ela, tudo bem. Entendeu? Então estou dando algum conselho que eu ouvi e eu não concordo. Então em caso de violência, você deve se afastar. Em caso de abandono, você deve se afastar. Você deve se separar. Como é que vai ficar com uma pessoa como essa? Me diz para mim. Pelo menos essa é a minha opinião. Como pastor, como conhecedor, eu conheço a Bíblia também. Entendeu? A pessoa está sendo espancada todo dia, vai ficar casado com essa pessoa? Toma uma surra todo dia, com risco de perder a vida, ou perder um braço, ou ficar cega, e vai ficar com essa pessoa? Então tem situações e situações. A gente não pode chutar o pau da barraca na frente do povo. Tem situações que são diferentes. Tá entendendo? E a gente tem que ter bom senso para aconselhar. Aconselhar é uma coisa, julgar é outra. Nós não podemos julgar. Então o texto, tudo que eu estou falando está dentro das escrituras sagradas. Em caso de abandono, em caso de violência, sabe? Em caso de maus tratos, você não deve ficar com essa pessoa. Então, essa palavra que eu quero deixar para você. Logicamente que Deus, ele não concorda com o divórcio. Sim. Nós não vamos passar por cima da palavra. Está escrito e não tem como. Aqui em Gênesis fala, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. A mulher deixará o seu pai e sua mãe e se unirá ao seu marido. E os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Então precisamos entender isso. Tá? Na Bíblia. Então você pode... Ah, pastor, mas eu posso me casar em caso de adultério? Sim. Em caso de adultério, você fica a tua escolha. Ou perdoar ou casar novamente. Porque você foi traída. Você foi traído. Em caso de morte do cônjuge, você fica ali para se casar. Mas em caso de violência doméstica, ou qualquer tipo de violência, você não deve ficar mais com essa pessoa. E denunciá-la. Denunciá-lo. Sabe? Você ouviu falar isso nas pregações? Não, né? Não, né? Só falou que tem que ficar até morrer. Mas não é bem assim que funciona. Não é, na vida real não é assim. Tem situações aí que a mulher é espancada todo dia. Tem gente sendo morta dentro do casamento todo dia. Porque escuta certos tipos de conselhos. Em caso de violência, você deve denunciar e se afastar. Eu já não vou falar que você deve casar. Aí a escolha é sua. Embora você não vai... Por um bom tempo, você não vai querer saber de casamento. Ou de homem, ou de mulher na tua vida. Porque você está sendo violentada, espancada. Então, por um bom período, eu acredito que você não vai querer saber. Mas o conselho que eu dou para você que está sendo espancada, machucada, apanhada, é saia. Saia dessa pessoa. Se afaste dessa pessoa. Sabe? Eu só não vou falar para você casar, porque a Bíblia nesse caso não aconselha, não dá essa autorização. Mas você deve se afastar. Em caso de abandono, sabe? Você deve refazer a sua vida novamente com outra pessoa. Por quê? Porque você foi abandonada. Você foi abandonada. Sabe? Você foi largada. Sabe? Então tem situações, meus irmãos, que nós temos que analisar. Sabe? Tá entendendo? Não é porque tá tendo muita separação, sabe? Que é porque muitas vezes o divórcio é uma porta de escape. E muitas vezes não tem saída. Muitas vezes o divórcio torna a porta de escape. E o nosso Deus é um Deus de justiça. É um Deus de bom senso. Eu sei que muita gente vai ouvir eu falando isso e vai questionar e vai criticar, sabe? E vai falar mal. Não tem problema. Entendeu? Mas eu estou dando um conselho que está dentro da Bíblia. Eu sou conhecedor da palavra de Deus também. Então, tem situações que não tem jeito. Entendeu? Esse negócio de falar até a morte os separe, sim.
Eu vou fazer 41 anos com a minha esposa. Minha esposa é a primeira mulher. Eu tô com ela desde os 17 anos. É benção. Mas tem situações, meus irmãos, que é inevitável o divórcio. Sabe? É inevitável. Quando abandona, por exemplo, a pessoa tem que se casar novamente, arrumar sua vida. Sabe? Ela foi abandonada. Quando está sendo espancada, ela tem que se separar e recomeçar a sua vida com outra pessoa. Vai fazer o quê? Eu não dou esse conselho, mas a pessoa provavelmente vai ter que se casar novamente e arrumar a sua vida. Então tem situações e situações. Nós não podemos chegar e chutar o pau da barraca, sabe? Na frente do povo, falando um certo tipo de coisa. Porque cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Isso que eu estou falando da violência, uma moça, que eu não vou falar o nome, ela vem falar, eu apanho todo dia do meu marido. O que eu faço? Eu devo divorciar? Qual foi a minha resposta? Ela deve se afastar do seu marido. Não tem como ficar com a pessoa antes de se divorciar, antes de se separar, do que ser morta, ou perder um braço, uma perna. O que você falaria nesse caso? Você pastor, você líder, se fosse uma filha tua que está sendo espancada, apanhando todo dia, o que você falaria? Eu falei para essa irmã, você deve se divorciar, você deve se separar e denunciar essa pessoa para as autoridades. Sim. Então, meus irmãos, nós não podemos querer dar um de santão, sabe? Ser santo é bom, mas nós não somos santos. Nós temos que usar de bom senso, porque o nosso Deus é um Deus de bom senso. O nosso Deus é um Deus de justiça. Então cabe a nós fazer o que é correto, sabe? Não estou dando cutucão em ninguém, não estou falando mal de ninguém, em nenhuma pregação, mas o correto é isso. Tem situações e situações, sabe? Lógico que na palavra do Senhor está aqui, ó. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, à sua esposa. E a mulher deixará o seu pai e sua mãe e se unirá ao seu marido. E os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. O Senhor não fez o casal para separação, para divórcio. Não é da vontade do Senhor que o casal se divorcie. Não é da vontade do Senhor que o casal se separe. Não. Lógico que não. Eu vou fazer 41 anos com a minha esposa. Eu vivo muito bem com ela. Nunca pensei em me separar. Mas tem situações, meus irmãos. Tem situações que o divórcio é uma porta de escape. E a gente não pode estar saindo chutando o pau da barraca e falando certo tipo de coisa, porque cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. O que eu estou falando aqui são pessoas que chegaram até mim e perguntaram, pastor, me aconselha nisso. Eu estou passando essa situação. Eu estou passando esse problema. Eu estou passando isso. Então, o conselho que eu dou para você que me pediu explicação, em caso de violência, que você se afaste. Que você se separe. Porque antes se separar do que ser morta, ou perder um braço, perder uma perna. Então tem situações e situações. Casos e casos. E a gente não pode sair chutando o pau da barraca. Agora eu vou deixar terminar minha live, vou perguntar para você que é pai, que está me assistindo. Se fosse a tua filha que estivesse sendo espancada dentro de casa, o que você falaria? Fica a minha pergunta. A paz do Senhor para todos. Deus abençoe a vida de todos.